sacerdote, tão pecador. Todos os nossos irmãos, irmãs, que estão presentes, estamos abrindo as nossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo de número 17. Glória a Deus! 1 Samuel, capítulo de número 17. Glória a Deus. E o versículo de número 39. Uma mensagem bem conhecida da igreja do Senhor, mas hoje, como é um culto, onde nós estaremos lendo mais a palavra de Deus, um culto de ensinamento, Deus vai estar falando através da sua palavra aos nossos corações. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Está escrito assim na palavra do Senhor. 1 Samuel 17 e o versículo de número 39 diz: Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, vírgula, pois jamais havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isso, porque nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si e pegou o seu cajado na mão e escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia consigo, e com sua funda na mão foi na direção do filisteu. Amém? Amém. Os irmãos podem tomar o seu lugar. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Essa passagem é uma passagem conhecida da igreja. Quem nunca leu na Bíblia, o momento que Davi, ainda sendo moço, enfrentou o gigante chamado Golias. Golias, ele estava no meio dos filisteus, ele era um guerreiro e bem armado, acostumado com a luta, com a batalha, treinado para matar. Em 40 dias ele ficava afrontando os exércitos de Israel, que diz a palavra. Passou um período ali, afrontando os exércitos de Deus, os exércitos de Israel, cujo naquela época quem estava no comando das tropas era o rei Saul. Este homem havia se desviado do caminho do Senhor, trazendo sobre o povo uma grande condenação, algo terrível. Trouxe muitos males para Israel. Mas o Senhor já havia ordenado através de Samuel, o Senhor ordenou a Samuel. O Samuel foi até a casa de Jessé, nós conhecemos a história, e ele ungiu o menor da casa de Jessé. E o nome dele era Davi. Esse Davi, após ser ungido pelo profeta Samuel, a Bíblia relata que o Espírito do Senhor se apoderou da vida de Davi. Davi então vai passar por muitas coisas, ainda pequeno, ainda criança. Ele vai passar por situações difíceis. Qual o trabalho que Davi executava? Ele era pastor de ovelhas. E alguns relatos, quando Davi vai até a guerra, um dos irmãos de Davi fala para ele: você deixou aquelas poucas ovelhas? Então não se sabe a quantidade de ovelhas que Davi estava cuidando, mas o irmão, no momento de fúria, diz que Davi cuidava de ovelhas e eram poucas. Mas observando a palavra de Deus, não importava se eram poucas as ovelhas ou se eram muitas, o que importava, o que está dentro do relato bíblico, é que quem escolheu Davi foi o Senhor. A Bíblia diz que ele era o homem segundo o coração de Deus, e Deus havia escolhido. Então eu estou aqui no retrocedi, para você
poder entender a história, aonde Deus quer chegar, aonde o Espírito Santo de Deus está falando comigo. Davi, por ser um jovem, ele tinha muito vigor. Ele era um rapaz muito habilidoso, né, nos cuidados com as ovelhas, mas quando recebe o Espírito Santo, Davi passa de uma pessoa natural para uma pessoa cheia do Espírito. Davi, ele foi ungido perante seus irmãos como sendo rei. O Senhor ungiu ele para ser rei. Então, nesta época, sabemos que Saul estava governando, era, na verdade, o rei de Israel, mas estava desviado da presença de Deus. O Senhor havia o rejeitado. Então o espírito maligno tomava a vida de Saul. Saul estava completamente desviado de Deus. Deus não queria mais conversa com Saul. Por quê, irmãos? Porque Saul quis fazer as coisas do seu jeito, do seu modo, da sua forma, e Deus o rejeitou por completo. Eu quero até deixar isso aqui, uma observação minha, da minha parte aqui, hoje é um culto de ensinamento, dizer para vocês: procurem agradar a Deus com as suas vidas. O mesmo Deus que rejeitou Saul é o mesmo Deus que nós servimos. O Deus que eu e você hoje estamos servindo aqui é o mesmo Deus que rejeitou a Saul e escolheu a Davi. E isso faz eu pensar muito acerca de como é importante nós agradarmos a Deus. E se você quer agradar as pessoas, é tão difícil agradar as pessoas, não é verdade? A gente agrada 1, 2 e desagrada 10, é normal isso, não é verdade? Mas aqui nós vemos que Davi estava procurando agradar a Deus e Deus se agradou dele. O menino Davi tocava harpa e o menino louvava também ao Senhor. Enquanto ele estava cuidando das ovelhas, a sua vida ali era uma escola de Deus. E Deus foi treinando Davi. Eu quero que você preste bem atenção. E Davi, ainda sendo menino, ele vai passar por um treinamento. E o treinamento de Deus não é o nosso. Eu já passei por treinamento militar, não foi fácil. Confesso aos irmãos, se hoje, com esse corpo, da minha forma que eu estou hoje, tivesse que passar pelo treinamento militar, eu rodaria nas provas. Porque tem que correr bastante, tem que ter muita agilidade física para você poder ali competir, né? Assim é os treinamentos, né? Vai passar por baixo de arame, passa por dentro, né, de cano cheio de barro, vai receber ali granada de gás, né, como eu recebi no meu rosto. Então muitas coisas aconteceram. O meu treinamento foi assim. Depois fui para o campo, fui treinar também. Mas o meu treinamento, né, perto do treinamento de Davi, não tem nada parecido. Porque o treinamento de Davi não foi um treinamento militar, foi um treinamento espiritual. O treinamento de Davi, ainda que ele tinha, né, era jovem, cheio de vigor, mas o treinamento dele vai começar quando de repente um leão toma uma das suas ovelhas. E ele vai até o leão e mata. Depois, uma ursa também vai tomar os seus rebanhos, uma ovelha, e ele vai até ela e mata. Como Davi matou o leão e o urso? Diz para o seu irmão: com as suas próprias mãos. Veja que treinamento muito rígido de Deus, não é? Parece? Não parece? Nossa, imagina colocar você, vou ali em Cascavel, levo você lá no zoológico, abro lá a jaula do tigre, que eu fui lá ver ele, eu tenho um toquinho de rabo, jogo você lá dentro e diz: te vira, neguinho, e agora? Como é que você faz? Você se finge de morto, se gruda nas grades, corre, tenta abrir a grade para fugir. Imagina que treinamento difícil esse, na verdade. Então eu quero que você faça uma observação junto comigo, que Deus sabia do vigor. Ele era um jovem, esforçado, obediente. Ele era um rapaz que Deus havia escolhido, coração de Deus. Mas não foi impedido dele passar por provas, por provações, por dificuldades. Davi, ele vai passar pelo caminho, pelo processo de Deus. Existe um processo que muitos cristãos já passaram, tem outros que estão passando. Tem vezes que nós passamos, Deus olha para nós e diz: volta para lá de novo. Não está bom, volta lá de novo. E você vai passando pelo processo. Eu vejo Davi passando por um processo, um treinamento de Deus, para aprender a usar a fé, para
ter no seu coração, ter em seu coração verdadeiramente a fé em Deus, o crer, o acreditar, o confiar em Deus, não na desconfiança, na falta de fé, na insegurança, como muita gente é. Quando a luta vem, já começa a ficar inseguro. Será que vai? Será que não vai dar certo? Será que Deus vai fazer? Será que eu consigo? Vocês sabem o que acontece. Acontece comigo, né? Acontece com você. Desde o início do culto, eu quero falar que desde o início do culto, Deus está falando a palavra que o Senhor havia preparado para eu fazer. Mas para confirmação, a irmã me chama aqui na frente. Filho, eu estou aqui. Não te abandonei. A prova maior é na cruz do Calvário. Por ti sangue puro eu derramei. Deus falando o tempo inteiro, Deus falando comigo. E quando eu comecei a olhar para dentro desta palavra, eu comecei a ver a minha história. E tenho certeza que se você estiver com a visão espiritual na tua vida, você vai enxergar também a sua história. O processo de Deus na vida daqueles que o Senhor chama, daquele que o Senhor escolhe. Todos os dias nós somos provados. Todos os dias terão muitos obstáculos que devemos enfrentar e passar por eles. Às vezes não vai ser um leão, não vai ser um urso, às vezes não vai ser um gigante que nós vamos enfrentar, mas teremos sim obstáculos grandes diante de nós. Mas para vencer os obstáculos é preciso e é necessário você ter fé, crer, acreditar e permanecer. É isso que faz a diferença. Nós vemos que nos capítulos que vai adiante, nós vamos ver que Davi, ele passa por esse processo até chegar o momento que está tendo ali, o inimigo o gigante Golias, está afrontando Israel. O pai de Davi envia ele até a guerra. Ele chega para levar alimento aos seus irmãos e também para levar alimento para os soldados que estavam lá. Ao chegar naquele lugar, ele percebe que tem um homem de grande estatura. Alguns dizem que ele tem perto dos 3 metros, outros dizem que ele tem 3,40 metros, e alguns estudiosos dizem que ele tem 3,5 metros. Ele era um gigante, e era um homem treinado para a guerra. Era um homem que matava facilmente os seus oponentes, os seus inimigos. E Israel, sabendo a fama, o próprio Saul sabendo a fama de Golias, e a forma que o povo venerava como um Deus no meio daqueles exércitos, ele tinha prestígio, ele estava ali sendo praticamente ovacionado, gritavam o nome dele, clamavam, tocavam buzinas, as pessoas diziam: este é o nosso guerreiro, o nosso vencedor. E o que ele pedia? Ele pedia para que mandasse um homem para lutar com ele, um simples homem para lutar com ele. Tem um homem no meio de vocês para lutar comigo? Por 40 dias ele fez isso. Diz que no início da manhã, no final da tarde, quase anoitecendo, ele estava lá fazendo esse tipo de coisa. E Saul estava com medo, porque Deus havia o deixado. Deus abandonou Saul. Nós olhamos o exército de Israel, não havia nenhum homem com a estatura de Golias para enfrentá-lo. Mas Deus não usa armas comuns. Deus não vai usar as armas humanas. Deus vai usar a sua arma, aquilo que Ele escolhe para destruir o inimigo. E nós sabemos que Davi, quando vê aquela situação, ele ouve a afronta do gigante, imediatamente ele é tomado por uma fúria. Mas não é uma coisa comum, é Deus que estava ali e colocou no lugar certo, na hora certa, no momento certo, o seu menino Davi. Deus colocou aquele jovem porque ele poderia vencer o inimigo facilmente. Quando Davi se apresenta diante de Saul, Davi vai colocar perante Saul a verdade das experiências que ele teve. Ele diz: olha, enfrentei um leão, enfrentei urso, matei com as minhas próprias mãos. Quando Davi fala isso, Saul
Ele está no desespero, ele está apavorado, ele está desesperado. Imagina todo mundo olhando, os soldados de Saul olhando para ele como um fraco, como um homem vencido, um homem fracassado. Era isso que estavam vendo nele, 40 dias, recebendo afronta e nada se faz. Aí chega Davi e diz assim: olha, eu enfrento esse gigante. Você enfrenta? Enfrento, eu passei leão, urso, olha, né? Enfrentei e venci. Eu venço esse circunciso também. Filisteu. Olha só a cabeça de Saul, olha a mentalidade de Saul. Então, Davi, já que você quer enfrentar esse gigante, eu vou colocar a minha armadura em você. Sabe quanto de altura tinha Saul? 2 metros de altura. O gigante ganhava por pouco dele. Ele poderia ter enfrentado o gigante, mas vai colocar um menorzinho, pequenininho. É a escolha de Deus, na verdade. Pegou a armadura, colocou em Davi, colocou a espada. Davi tentou andar, Davi ficou todo desajeitado, porque aquela armadura não era para ele. Aquela armadura, Deus também não queria sobre Davi. O Senhor queria que Davi continuasse da forma que ele estava. Roupa de pastor, de apacentador de rebanho, com o cajado na sua mão e com uma funda na outra mão, com seu alforje. E a Bíblia diz que ele vai até um rio, até um córrego, e escolhe, olha só que interessante, ele escolheu as pedras para que pudesse lutar contra o gigante. Ele não pegou uma espada, ele não pegou faca, não pegou lança, não pegou escudo, não, ele simplesmente pegou pedras. Pergunte para o seu irmão se ele sabe a quantidade de pedras que Davi pegou. Foram 5 pedras lisas que Davi tomou e colocou na sua bolsa. Quando Davi colocou aquelas 5 pedras, não que ele estava com medo de errar a sua pontaria, é porque este homem, esse gigante de Gade, ele tinha uma descendência dos Refaíns, que eram descendentes de gigantes. Alguns dizem que ele tinha irmãos, outros dizem que aquilo que era considerado irmão, na verdade, porque era do mesmo povo. Eles eram descendentes do mesmo povo, então eram homens, né, de alta estatura. E foi comprovado, e até a própria ciência comprova que existe, e existiu melhor, né, gigantes. E ainda tem algumas pessoas que nascem por aí, com algumas situações, né, que são raras, né, condições raras na sua saúde, que elas desenvolvem e acabam tendo 2,5 metros, né, já vi homens, né, gigantescos aí. Eu tenho um primo que, se vocês olharem meu primo, vocês vão dizer assim: meu Deus, ele tem, né, um homem imenso, grande, né? Acho que o pastor Fábio viu ele. Eu fico pequeno perto dele, de tão alto que ele é. Né? E é um menino. Imagine falando comigo, olhando para ele, olhando assim, né? É alto mesmo, é muito grande. Né? O corpo dele, desde que ele tinha 8 anos de idade, que eu me lembro, ele já era um menino muito grande, com 8 anos de idade. Então, tem pessoas que nascem com essa condição física. E eles eram descendentes dos Refaíns, e ali, segundo a Bíblia relata, né, em Crônicas também, capítulo 20, que eram homens que eram gigantes. Né? Nós vamos encontrar também no livro de 2 Samuel, capítulo 21, você pode abrir a sua Bíblia, no capítulo 21, glórias a Deus. Aleluia. A palavra de Deus também nos mostra, né, glórias a Deus, que esses gigantes realmente haviam na terra, estavam na terra. Nós vemos também quando o povo foi conquistar a Canaã, quando eles chegaram na terra de Canaã, havia ali várias pessoas, várias descendências, né, de vários povos ali, que habitavam a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. E diz a palavra que até os espias, quando olharam a terra, voltaram dizendo: existem homens muito altos, e nós nos comparamos a gafanhoto perto deles, por serem homens gigantes, de porte muito alto. E a Bíblia então vai dizer que realmente existia. Davi vai lutar com o gigante e vai matar o gigante com uma pedra. Vamos voltar lá para você entender. Ele acaba com a vida do gigante através de uma pedra,
e tomando a espada do próprio gigante, porque Davi não tinha espada, ele cortou a cabeça dele para que ele não voltasse nunca mais incomodar o povo de Israel. Havia ali, né, no meio do povo, havia ali, né, um murmurinho ali, alguém falando, olha, o rei falou que quem vencesse, né, ficaria livre de impostos, casaria com a sua filha, seria um homem muito abençoado. Mas Davi não foi por isso. Davi foi até a guerra porque Deus o permitira. Deus queria que lá ele estivesse para vencer essa batalha. E venceu o gigante Golias. E quantos anos Davi tinha? Quantos anos ele tinha nessa época? A Bíblia não deixa bem claro, mas ele era um jovem. Pode ter 12, 16, 17 anos. Era mais ou menos esta idade que ele poderia ter nesse período, nesse tempo. E ele enfrentou um homem armado que todo mundo temia. E ele não temeu por causa da fé que estava fixada e firmada na pessoa de Deus. Entanto que o gigante amaldiçoa ele pelos seus deuses. E Davi, ele diz, eu vou contra ti em um nome do Senhor dos exércitos. E venceu. Davi com uma pedra venceu o gigante, derrubou ele e cortou a sua cabeça. Será que essa história acaba? Será que isto se acaba? Acabou-se os problemas? Matou o gigante? Não. Os problemas sempre vão existir. E os desafios sempre estarão diante dos nossos caminhos. Vocês estão entendendo? Quando você vence um obstáculo, outro será levantado logo ali. Por isso, quando eu olho para a igreja e eu vejo a igreja, o corpo de Cristo, o povo de Deus, eu tenho uma palavra para dizer para você, que está em João capítulo 16, versículo 33, uma palavra que nunca sai dos meus lábios. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, disse Jesus, eu venci, eu venci, eu venci. Vamos dar a melhor salva de palmas. Sempre teremos as lutas. Vocês estão entendendo? Tem um dia que tudo isso realmente vai acabar. O dia que nós chegarmos na presença de Deus. Então o cristão, aquele que é um servo de Deus, uma serva de Deus, ele não pode se frustrar pelas lutas. Ele não pode ficar assustado se em algum momento dá uma apaziguada, a tempestade passa, mas logo a tempestade vem de outra forma, levanta um furacão, parou o furacão, aí vem, né, uma chuva forte, relâmpagos, trovões, terremotos. A vida do crente vai passar por isso. Pergunta para o seu irmão se ele tem passado por lutas. Tem passado. Mas existe uma diferença que eu vejo, né, nas pessoas. No passado, desde Abraão, os patriarcas, né, o próprio Noé. Quando você olha para dentro da Bíblia, você enxerga esses homens com uma fé sobrenatural. E hoje eu vejo que muitas pessoas, elas estão perdendo a batalha, perdendo a luta, porque querem lutar com seus braços, querem lutar com a sua cabeça, com seu entendimento, com a sua mentalidade. Acham que vão vencer a luta através daquilo que ele tem. Ah, eu sou capaz. Me desculpa, o apóstolo Paulo era muito capaz, mas quando ele conhece Deus de verdade, o próprio Jesus, ele diz que tudo que ele tinha reduziu a nada. As suas capacidades foram colocadas, né? Ele compara a um adubo, ao esterco. E vocês sabem aonde fica bem localizado, aonde fica, o que o adubo faz quando cai na terra? Quando você coloca misturado na terra e se planta algo, gera coisas boas. Então, de tudo que nós somos, de tudo que nós temos que colocar lá embaixo, deixa lá embaixo. E coloque Deus aqui em cima, tomando conta. Deixa Deus estar
na sua frente, deixa Deus estar te guiando, deixa Deus estar te orientando, deixa Deus estar vencendo as batalhas para você. Eu posso lutar, sim, eu vou lutar, mas lutar com o meu Deus, lutar com o meu Jesus, lutar com o Senhor. Então eu vou vencer as provações, eu vou vencer as adversidades. De outra forma, não temos como vencer. Se você abrir a palavra de Deus, você vai ver que Davi, ele não lutou uma vez só com o gigante. Teve um outro momento que Davi vai lutar também com outro gigante. Diga para o seu irmão, você sabia que Davi não lutou só com um gigante? Davi lutou com 2 gigantes. 2. A Bíblia vai falar sobre esse outro gigante. Você pode abrir a Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 21, e o versículo de número 15. Glória a Deus. Se você abrir lá em Crônicas, capítulo, 1 Crônicas 20, e você ler do versículo 1 em diante, você vai ver que essa luta realmente existe e está nos livros da palavra de Deus, está ali registrado. Olha o que Davi vai passar. Davi agora já passou por todas as situações, já venceu muitos filisteus, já ganhou muitas batalhas, e já uniu todo Israel. Agora Jerusalém, praticamente a capital, né, espiritual, também religiosa e política de Israel, está ali. O rei, né, o rei Davi era um grande homem. Todos entendiam que Davi era necessário esse homem continuar vivo. Então Davi tinha os seus valentes, tinha os seus exércitos, tinha homens que lutavam ao lado de Davi, e eram homens altamente treinados, e eles não tinham medo de lutar. Eram homens tão valentes que enfrentavam gigantes também. Se fosse preciso, enfrentariam, até morreriam por Davi, porque enxergavam em Davi como sendo um grande homem de Deus, o homem que Deus escolheu. Eles olhavam para Davi e entendiam que Deus estava com Davi, e estava confirmando sempre o seu reino, e estava com ele o tempo inteiro, porque os inimigos que tentavam contra Davi sempre morriam. Aqueles que se levantavam contra o rei Davi, eles caíam por terra, eles eram mortos. Eu vejo o próprio Saul, né, o rei Saul, não foi morto porque Davi não permitiu. Davi disse: não toquem Saul, porque assim como ele foi ungido, eu também fui. Ele respeitou a unção, ele respeitou o Deus que havia escolhido também Saul, e não fez mal para Saul. Ao contrário, o considerava como um pai para ele, mesmo Saul querendo matá-lo, ele continuava amando Saul. Nós vamos encontrar aqui em 2 Samuel capítulo 21, versículo 15, diz assim: e de novo os filisteus fizeram guerra contra Israel. Davi foi com seus soldados e lutaram contra os filisteus. O que aconteceu aqui? Ponto. Aconteceu que Davi estava já um homem já de idade, já tinha lutado muitas guerras. Se você encontrar na Bíblia esse ponto, né, aonde nós entendemos que Davi estava cansado, é o que está dizendo a Bíblia. Davi estava cansado. Cansado de quê? Já era outros tempos. Ele não tinha mais aquele vigor de um jovem. Davi não era mais um mancebo, não era mais um jovem, já tinha idade. E ele já tinha lutado muitas batalhas e muitas guerras. Vocês estão entendendo, igreja? Davi já tinha lutado muitas guerras, muitas batalhas. E agora ele já tinha uma certa idade, já estava já cansado. Nós observamos no capítulo 4 de Mateus, se você abrir lá, pode abrir, eu vou dar uma voltinha dentro da Bíblia. Nós não vamos pregar de Gênesis e Apocalipse, tá? Forma nenhuma. Mas tentar mostrar para vocês como Satanás, de que forma Satanás ele age. Olha só como o diabo, ele é sorrateiro. Ele tem a sua agilidade, ele tem as suas formas. Nós encontramos Jesus sendo levado pelo Espírito para onde? Para o deserto. Jesus vai passar quantos dias ali? 40 dias e 40 noites.
O que acontece quando alguém fica em jejum por longo tempo de oração? Seu corpo fica debilitado, há uma fraqueza física, mas não fraqueza espiritual, fraqueza física. Quem se aproxima de Jesus para tentá-lo? O próprio Satanás. Satanás vai tentar Jesus. Ele vence a batalha? Não venceu. Como Jesus venceu essa batalha? Por três vezes ele fez o quê? Intentou contra o Senhor. Por 3 vezes ele se lançou com palavra, tentando a persuadir, tentando a colocar situações do próprio Senhor Jesus. Jesus aceitou? Não. Jesus poderia estar fraco no seu físico, mas ele era o próprio Deus na terra. Jesus venceu Satanás pela palavra, e ele teve que abandonar. Mas eu quero citar aqui dentro deste capítulo e tentar mostrar para os irmãos que dentro dessa palavra nos mostra que o inimigo ele vem sempre quando a pessoa está com alguma situação, quando ele está com alguma debilidade, quando ele está com alguma fraqueza, quando ele está se sentindo um pouco enfraquecido, alguma coisa está acontecendo e o inimigo vê isso em você e ele se aproxima. Nós vamos ver aqui que Davi estava como? Vamos voltar lá agora. Davi estava como? Cansado. Olha para o seu irmão e diz: Davi estava cansado. Imagina passar horas lutando, com uma espada na mão, com um escudo no braço, vencendo os inimigos, correndo, tirando os filisteus das terras, porque as terras aonde Davi conquistava era de Israel. Estava empurrando, mandando eles embora das terras aonde Davi estava tomando essas terras, esses lugares para o povo de Israel. E os inimigos filisteus eram inimigos terríveis. Eu considero estes inimigos como o próprio diabo. Quando eu olho os filisteus, eu vejo o gigante. Para mim ele representa o inimigo. O próprio povo filisteu representa as adversidades, as dificuldades, as coisas que acontecem, que tentam nos tirar da presença de Deus, que tentam nos vencer, que tentam impedir de nós irmos à frente. Veja os obstáculos, como são grandes os obstáculos que surgem nos nossos caminhos, mas só vence aquele que realmente luta, aquele que realmente glória a Deus na sua frente. Oh, glória a Deus. Quando eu vejo Jesus dizendo em João 16:33 que ele venceu, tem de bom ânimo, e vejo Jesus vencendo o diabo ali no capítulo 4 de Mateus, que dúvida que eu tenho que Jesus é o vencedor? Você tem dúvida que Jesus é o vencedor? Pergunta para o seu irmão: você tem dúvida que Jesus é o vencedor? Me mostre na Bíblia, ou me mostre alguém que crê em Deus que foi derrotado. Eu nunca vi, porque Deus cuida. Diga para o seu irmão: Deus cuida, Deus cela, Deus guarda, Deus lhe protege você de toda ação de Satanás. Abre a sua Bíblia, o Espírito Santo está falando na minha mente. Abra a sua Bíblia, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Olha como o diabo ele é astuto. Eu estou vendo as palavras vindo na minha frente aqui. Que coisa incrível isso, oh, glória a Deus. Jesus é tremendo, irmãos. Ele está aqui. Aleluias. Aleluia. Glória a Deus. O inimigo ele está em qual posição? Ele está ao nosso? O que diz a Bíblia aí? Ele anda rugindo como fosse um. Ele acha que é um leão. Para mim não é nada. Leão para mim é da tribo de Judá, que é Jesus Cristo. Ele anda ao derredor procurando o que, irmãos? Procurando o que? Alguém que ele possa vai tragar quem anda com Deus. Olha para o teu irmão e diz para ele: para que você ter covardia? Para que ser covarde? Para que fugir das provas? Para que fugir das lutas? Por que fugir das coisas que o inimigo faz? Não! Enfrente as provações, enfrente as batalhas, mas enfrente da forma correta, buscando a Deus. Quem quer vencer aí? Então vença de joelho na presença de Deus.
Vença buscando Cristo. Ora, basura. Aleluias. Quando eu estava no mundo, eu achava que eu podia vencer as coisas. Até que um dia eu percebi que eu sempre tinha sido derrotado no mundo. O diabo fazia o que queria comigo. Irmãos, nessas mãos eu segurei armas que vocês não possam imaginar. Que quantidade de armas que eu já usei e já tirei. Tive cursos de atirador, sou atirador, fiz treinamento, tudo. Mas hoje eu percebi, estudando a palavra, que na verdade naquele tempo, por mais que eu tinha uma arma de fogo na mão, não podia atingir o inimigo. Não tinha forças contra ele. Eu não conseguia vencê-lo. Por mais que eu desse um tiro, como vai atingi-lo? Ele é espiritual. É um inimigo espiritual. Oh, glória a Deus. Mas eu descobri que nós temos uma arma poderosa. Aleluia, não falta munição. Não falta munição nessa arma, não. Mas tem que ter, aleluia, para que tudo aconteça, tem que ter o quê? Fé em Deus, fé na pessoa de Jesus Cristo. Agora Davi vai estar ali cansado, assim como acontece com muitos de nós quando enfrenta muitas batalhas. Nós parece que vamos cansando. Às vezes sai de uma luta, entra em outra. Quem é que está assim? Sai de uma, já cai em outra. Parece que é uns buracos, não é verdade? Você saiu dessa, já apareceu outra luta ali. Não é assim? Assim estava Davi, cansado. O que aconteceu com Davi? Quando Davi, ele vai e se assenta, né? Algumas traduções dizem que ele estava sentado. Davi se assenta. Ele fica ali procurando descansar o seu corpo já cansado de batalhas. Enquanto Davi está ali, acontece uma situação que vai voltar lá onde nós começamos na Bíblia. Aparece um gigante para tentar o matar. Um gigante portando armas novas. Espada nova. Armadura nova. O homem se revestiu de armas e viu, esperou o momento para atacar Davi. E que momento foi este? Que momento foi este que ele tentou atacar o rei Davi? Diga, meu irmão, o momento que Davi estava cansado. Você viu? Como você está percebendo? Como você não pode se distrair em nenhum momento. Davi estava cansado. E quem vai tentar atacar Davi? Tem um nome estranho na Bíblia, no versículo 16, diz Isbi, Benob, era um gigante que estava esperando para pegar Davi de surpresa. Ele conhecia a fama de Davi, ele conhecia as vitórias de Davi. Ele sabia que Davi era rei. Ele sabia que Davi era um guerreiro habilidoso. Ele sabia que Davi não perdia batalha, já tinha vencido muitos filisteus e outros povos também. Ele sabia. Mas por que esse gigante vai atacar Davi? Se você observar, quem Davi havia matado antes? Quem Davi matou? O gigante Golias. Você viu quanto tempo levou para esse ataque acontecer? Anos e mais anos, tempo e mais tempo. E o ódio, a raiva, o rancor dominava o coração deste gigante. Ele queria vingar a morte de Golias. E ele esperou o tempo e mais tempo. Veja como o inimigo é ardiloso. Veja como ele espera. Veja como ele tem o tempo para pegar você numa emboscada. Por isso o crente tem que ter vigilância. Por isso o servo de Deus tem que ter uma constância. Não pode se jogar nas cordas, não. Não pode se deitar numa rede e achar que está tudo bem, porque não
Levante a sua mão e dê o melhor glória a Deus. E a melhor salva de palmas ao Senhor. Oh, esperou um tempo para atacar Davi. Aleluia! Com armas novas. Sabe o que quer dizer isso? Nunca tinha sido usado aquelas armas para ninguém. Eram armas que foram forjadas para Davi. Mas abra a sua Bíblia em Isaías 54, versículo 17. A Bíblia na parte A está dizendo nesse versículo: nenhuma arma forjada contra você prosperará. O inimigo pode preparar suas armas, mas sobre a minha e a tua vida está a proteção de Deus. Está Deus te guardando, te protegendo. Não importa. Aleluia. Alguns teólogos dizem que quase morte Davi passou. Quase que ele conseguiu. Ele foi para cima de Davi. Enquanto Davi está cansado, já está envelhecido. Olha que coisa diabólica. Uma coisa que eu peço para Deus: Deus, eu posso ficar velho, mas que o Senhor não deixe a unção e a graça sair da minha vida. Porque se sair, acabou o guerreiro, acabou a obra, acabou tudo. Mas Davi ainda era um homem segundo o coração de Deus. Deus estava com Davi, Deus estava protegendo. Sabe, irmãos, o inimigo ele arma suas estratégias, suas ciladas, mas ali está escrito: as armas forjadas contra você não vai prosperar. Não vai, não vai, não vai. Viu só como ele é sorrateiro? Quem aqui, irmãos, já percebeu quando você está cansado? Quando você está em luta? Quando você tem aquele momento que você quer ficar só deitado, não quer nem levantar, parece que a luta fica pior. Quem já percebeu? Fica pior. E a luta não vai parar se você deitar. Se você ficar ali achando: eu vou ficar aqui quietinho, não vou jejuar, não vou orar, não vou ler a Bíblia, não vou buscar a Deus, o inimigo vai me esquecer. Ele não vai te esquecer. Olha quantos anos passou da morte de Golias. Glória a Deus! Quantos anos? Davi era uma criança, era um jovem, quando matou Golias. Mas esse homem guardou o rancor, o ódio contra Davi. E ele estava esperando um momento para atacá-lo. Olha só como o diabo usa a sua ciência. Eu vou esperar ele ficar cansado, eu vou esperar ele ficar enfraquecido. Vai chegar algum momento ele vai ficar sozinho, ele vai ficar só e eu vou pegá-lo. Não vai. Eu quero frustrar aqui os projetos do diabo, dizer para ele que não vai. Olha a tua história, põe a mão no teu coração, olha a tua história e veja quantas vezes o inimigo quis pegar você. Eu não vou usar a expressão que eu sou gaúcho, então às vezes nós falamos umas coisas meio, barbaridade, usamos aquele palavreado meio chucro, mas eu quero dizer, não vou usar essa expressão, mas te pegar ali descansando, te pegar ali, aleluia, sem estar, irmãos, aleluia, em vigilância. Glória a Deus. Por isso o crente tem que vigiar. Não é só orar. Eu jejuo, eu oro, mas não vigia, não adianta. Eu oro, pastor, eu jejuo, mas não vigia. Tu está vigiando? Não. Então o inimigo vai te pegar em algum momento, você sem vigilância. Olha as armas. É para Davi essas armas. Vou matá-lo. Não vai. Não vai, sabe por que não vai? Porque Deus não vai deixar. Eu quero comparar você com Davi hoje. Por isso Deus mandou falar essa palavra, irmãos. Glória a Deus! O Espírito de Deus falou tanto ao meu coração. O horário não vai me ajudar neste momento a falar tudo, porque não vai ter como falar. Mas o Espírito de Deus que está na minha vida está mandando te dizer hoje aqui, aleluia, que Deus está te comparando com Davi. Você pode estar cansado, mas não está só. Você pode estar até fadigado, pastor Fábio, mas Deus sempre vai estar ali te renovando, te guardando. A Bíblia diz que Deus coloca anjos ao nosso redor,
Ao derredor pode estar o inimigo, mas ao nosso redor estão os anjos de Deus te guardando, te protegendo, te livrando das armadilhas, dos laços do passarinheiro, das armas do inimigo. Deus, Ele está te guardando. Oh, glória a Deus. Isbenob achou que ia pegar Davi distraído, que ia matá-lo, mas ele era o homem segundo o coração de Deus. E a Bíblia diz que ele descendia dos gigantes, também era um homem, se for traduzir o nome dele, alto, imenso, grande. Para Deus ele não era nada. Grande é Deus. Oh, glória. Ele trazia uma lança de bronze, irmãos. 4 quilos praticamente era a lança desse homem. Lança, espada, armadura nova, tudo novo para matar Davi. Ia ser usado em Davi. Mataria Davi. Porém, olha só que coisa interessante. Versículo 17. Olha para o seu irmão. Eu não gosto das pessoas falam porém. As pessoas dizendo porém para mim dá um negócio ruim. Mas o porém de Deus é bom. Diga para o seu irmão, porém, a história não acaba aqui. Diga para ele. Se já tentaram te matar, olha para ele e pergunta. Já tentaram te destruir? Já tentaram acabar com o teu ministério? Já tentaram frustrar os projetos de Deus? Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Foi o Senhor que escolheu o Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Ele achou que ia conseguir, mas ali estava, porém, Abisai, filho de Zeruia. Quem era este Abisai? Ele era, aleluia, filho da irmã de Davi. E era um dos valentes de Davi. Davi nunca estava só. Vamos pegar Davi distraído? Não, não vai. Abisai matou o gigante. Livrou Davi das mãos do gigante. Olha que interessante. E naquele dia a guerra continuou. E foi todos os gigantes, irmão. E vai, de lugar em lugar, morre mais um gigante. E morre mais outro. O que não morreram pela pedra que Davi tinha guardado. Quantas pedras eram? Ele tinha 5, ele usou uma. Ele tinha mais 4 pedrinhas guardadas. Tinha, gente? Aquelas 4 pedras não precisam ser usadas, porque quem destruiu foi o Senhor. Os inimigos anunciaram dele. Aleluia. Foi destruído o gigante. E a vitória contra o gigante foi dada pelo Senhor, por Deus. Vamos dar a melhor salva de palmas, meus irmãos. Glória a Deus. Você entendeu? Você entendeu que há momentos que você vai se sentir assim como Davi. Pastor, eu não sou velho, eu sou novo. Mas mesmo novo a gente sente cansaço. Sente ou não sente? Mas hoje Deus está dando uma palavra de ânimo para você. Você não está só. Você não luta só. Chacoalha teu irmão, diz para ele, você não luta só. Tem passado por luta? Tem ou não tem? Irmãos, uma coisa que Deus não quer ver em nós é o tal do coitadismo, né? Autocomiseração, ficar lá, né? Ai, é só eu, a luta só fica em mim, parece que Deus só me enxerga. Ei, só um pouquinho. Olha para o lado e veja se seu irmão está lutando. Quando Deus mandou chamar Davi, homens e mulheres que Deus mandou comparar com Davi. E o Senhor hoje profeticamente está dizendo para mim que essa luta que você está passando, aleluia, ela já está vencida por Deus. Só que você tem que
que acreditar, você tem que usar a sua fé. Você tem que usar a sua fé, o seu crer em Deus. Porque se não for assim, nada dá certo. A luta vai se repetir. Vamos fazer o seguinte. Eu falo para Deus, parece ser mil. Até o que eu vou falar aqui, alguém vai dizer, o pastor é doido. Como é que o pastor faz isso? Eu já digo para Deus, Deus, deixa eu vencer essa luta velha. E manda nova, vou mandar nova, mas deixa eu vencer essa daqui. Nem for uma de cada vez, mas eu vou vencer, Senhor. Aleluia. Alai teramassuri decantaramasuri andalabai. Pode mandar outra, Senhor, mas deixa eu vencer essa daqui primeiro. Me dá coragem, me dá habilidade, me dá força. Me dá, Senhor, as condições de vencer essa luta, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja exaltado. Você sabe que Abisai falou para Davi? Ele disse, Davi, tu és a lâmpada, uma lâmpada de Deus em Israel. E essa lâmpada não pode ser apagada. E muita gente nem entendeu o que eu fiz aqui. Eu fui lá, eu voltei, eu falei os capítulos, versículos, mas tem gente que não percebeu. Se Davi morresse, o nosso Messias não teria vindo. A luz do mundo não teria vindo. Davi foi chamado para Abisai. Ele disse, olha, você é uma lâmpada em Israel. Ele era um líder. Ele era aquele que estava guiando aquele povo. Mas aí dele veio a luz do mundo para guiar-nos todos nós na presença deste Pai. Eu quero pedir para você se colocar em pé e dar a melhor salva de palmas ao Senhor. Porque a Jesus